Estamos de volta com mais informações do Fluminense, mercado agitadíssimo, quente, com muitas notícias, muitas informações do Fluminense. A gente vem falando sobre jogadores que estão saindo da famosa barca, mas tem jogador ou jogadores renovando o contrato. E isso já está gerando um debate, uma divisão enorme entre a torcida do Fluminense. Vou trazer todas essas infos aqui para vocês sobre negociações que não foram para frente, negociações que estão em andamento. Fique até o final deste vídeo porque tem muita informação. Se você puder também já dar aquela moral no like aqui, deixar seu comentário, se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito, é muito bem-vindo. O objetivo sempre é deixar você, torcedor tricolor principalmente, muito bem informado. Então vamos com as principais notícias desta tarde, começando pelas renovações. Mais cedo eu informei nas redes sociais que o Fluminense abriu conversas para renovar o contrato do zagueiro Manuel, jogador de 34 anos que vem de uma temporada de baixa, né? Passou por um problema muito sério de doping, ficou um ano fora, voltou, teve uma lesão também que afastou o Manuel dos gramados por um bom tempo, cerca de 3 meses, e ainda assim o Fluminense decidiu optar por uma renovação contratual, mantendo ali o Manuel, já que tem a saída do Felipe Melo. É um dos jogadores que tem contrato até o final do ano e que havia possibilidade de não renovação. Ainda não está certo, o staff do Manuel aguarda a formalização por parte do Fluminense dessa proposta, mas é fato que o Manuel tem uma gratidão enorme pelo Fluminense, pelo fato de o clube ter dado todo apoio, todo o suporte para ele durante aquele período ali de afastamento por doping, né? É um lugar onde ele se sente muito feliz, né? É um cara que sempre foi comprometido com a camisa do Fluminense e ele deseja permanecer. A prioridade é o Fluminense. Aí, obviamente, estou falando aqui do lado do Samuel Xavier, pelo que eu pude apurar. Ele teve sondagens de alguns clubes, o Sport lá atrás sondou o Manuel, um clube da MLS também chegou a fazer contato com o staff, buscando informações, mas ele já informou a diretoria do Fluminense que a prioridade é o tricolor, e se a proposta formal chegar, o que deve acontecer nesta semana, o Manuel vai renovar o contrato por mais uma temporada, e a tendência é essa, né? Já que o Fluminense fez um primeiro contato, uma primeira abordagem, sinalizando a renovação contratual. Antes de dar opinião, vou trazer outra notícia aqui, que é sobre o Samuel Xavier. A gente vinha apurando, eu, Cauã Tinoco, Gabriel Amaral, a equipe do Jornada, a gente vinha apurando hoje à tarde essa possível renovação do Samuel Xavier, e o GE publicou agora há pouco essa notícia, portanto ela está de fato confirmada, vai acontecer, ao que tudo indica, Samuel Xavier renovando com o Fluminense até 2026. Está aqui na tela a matéria, ele tinha contrato até o final de 2025 e, segundo apurou o Cauã, o Palmeiras tinha sinalizado interesse no Samuel Xavier. E aí o Fluminense ficou sabendo e provavelmente acelerou essa proposta de renovação, algo que certamente a diretoria já devia ter a intenção, e acelerou esse processo. Samuel Xavier, que é um jogador também já de 34 anos, assim como o Manuel, e tem uma similaridade com o caso do Manuel, que vem de uma temporada aí de baixa, né? O Samuel Xavier vem numa temporada de baixa no Fluminense, um dos jogadores que foi mais criticado principalmente ali no primeiro semestre, e a diretoria resolve dar mais uma chance, né? A gente vinha clamando muito por uma renovação, né, para encerrar o ciclo de alguns jogadores. O Samuel não tem contrato acabando agora, ele tem contrato até o final do ano que vem. Eu acho que é mais um que, para mim, cumprindo mais um ano de contrato, é mais um jogador que, na minha opinião, deveria encerrar o ciclo. E olha só, não acho o Samuel Xavier um jogador ruim, tá? O Samuel foi muito importante para o Fluminense, tá indo para a 4ª temporada. Aliás, ele renovou contratos, ele chega em 21, renova em 23 até final de 24, depois renova até o final de 2025 e agora renova até 2026 novamente. É um jogador que foi muito importante na conquista da Libertadores, naquelas oitavas de final, como esquecer, contra o Argentino Júnior. Foi bastante regular, tudo bem, não sempre. Antes da chegada do Diniz, ele estava também passando por uma fase ruim, era bastante criticado, depois com o Diniz jogou muita bola e esse ano teve uma queda, assim como todo o elenco do Fluminense. Teve aquele episódio polêmico da questão do tratamento capilar, né, que, enfim, foi alvo de muitas críticas porque ele fez um processo já voltando de férias,
e isso acabou agravando ainda mais com o passar do ano e da fase ruim da equipe dele também, isso gerou ainda mais críticas. De qualquer forma, eu acho que vale valorizar um jogador que foi importante para o Fluminense, mas ele já tem contrato. Para mim não tinha necessidade de renovar novamente o contrato do Samuel até 2026. O jogador se sente, na minha visão, na minha opinião, muito confortável, né? É muito confortável. O cara entra na próxima temporada, mesmo vindo de um ano de baixa em 2024, com garantia de que vai ficar até 2026. Eu acho o caso. Tudo bem que encontrar lateral é difícil. E aí você vai perguntar, pô, por que o Palmeiras sinalizou esse interesse no Samuel? Não faz sentido. Pois é, para vocês verem como é o mercado de laterais no Brasil. Mas talvez o Marcos Rocha, que é um jogador veterano também, está com contrato até o final deste ano, talvez ele esteja saindo. O Samuel seria uma opção ali pro Palmeiras. Não sei se eles iam concretizar também uma proposta, não dá para saber. Mas é fato que são duas renovações que vão gerar muita discussão, muito debate ali entre a torcida do Fluminense, né? Dois atletas. O caso do Manuel, ele tinha um contrato acabando agora. Ou você renova, ou você não renova. A diretoria do Fluminense entende, se não tivesse o Antônio Carlos, por exemplo, tivesse o Manuel ali para ser uma opção na zaga, tudo bem, mas já tem o Antônio Carlos. Então, creio que seja uma renovação, entendendo que não vai, nesta janela, trazer dois jogadores de muita qualidade para a zaga, para entender que Thiago Santos e Thiago Silva são titulares, tem o Ignacio também que pode se recuperar. Enfim, eu acho a renovação do Samuel, para ele ter mais um ano de contrato, na minha opinião, pensando em renovação, até pior do que a renovação do Manuel. Mas enfim, eu acho que dá para entender os dois lados. Eu acho que são jogadores que foram importantes para o clube, mas no caso do Samuel, principalmente, creio que faria mais sentido deixar o contrato. O Fluminense não vai vender o Samuel Xavier. Gente. O Fluminense não vai. Vou renovar para não perder o jogador de graça. Ninguém vai pagar pelo Samuel Xavier, desculpa. Ninguém vai pagar por um lateral direito de 34, agora 35 anos no ano que vem. Então não faz sentido acelerar essa renovação pensando já em 2026. Enfim, é só a minha visão. Mas é isso. São dois jogadores que o Samuel não sairia agora a princípio, mas o Manuel tinha contrato até o final do ano. Dois jogadores que, portanto, ao tudo indica, terão essa renovação. Atualizando o caso, Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, que está vindo para o Fluminense. Mais cedo o GE tinha publicado uma matéria dizendo que já há um acerto, de fato já há, né, confirmar essa informação entre o Fluminense e o staff do jogador. Tá tudo certo em relação a contrato, tempo de contrato, salário, mas falta acertar com o Vitória. E aí o Pedro Centosec, que é um repórter lá de Salvador, trouxe a informação de que o primeiro jogador oferecido pelo Fluminense foi Terence, e ele foi descartado pelo Vitória devido ao alto custo, né, salarial, evidentemente. Ele iria emprestado com, provavelmente, um vencimento, os salários pagos em parte pelo Fluminense. Eu acho que ele publicou, se eu não me engano, isso aqui. Ele escreveu aqui que seria um empréstimo com tudo pago pelo Fluminense. Aí eu não sei se faz sentido. Só mesmo se for para chegar no valor ali que o Vitória tá pedindo pelo Lucas Arcanjo. Enfim, o Fluminense já teve essa recusa, o Vitória recusou outros jogadores também, e aí o Fluminense enviou uma nova lista com outros atletas, segundo o GE, para avaliação da comissão técnica do Carpini, né, que é o técnico do Vitória. Então o Fluminense aguarda essa avaliação por parte da comissão técnica do Vitória para fechar completamente a negociação e, portanto, a chegada do Arcanjo. A negociação, a especulação de que é 6 milhões de reais, lá em Salvador se fala em 10 milhões de reais, e talvez os jogadores que forem para o Vitória, talvez isso afete, no fim das contas, o valor final da transação. Ontem o presidente do Vitória, ele negou, o Fábio Mota negou que a negociação é de 6 milhões, deu a entender que é mais. Então a gente vai seguir apurando aqui para atualizar, para informar vocês. Tá tudo certo entre o Fluminense e o goleiro. Agora o que resta é o Vitória aceitar os jogadores que foram oferecidos aí para concretizar essa troca, obviamente com compensação financeira e, portanto, a negociação. Mais uma matéria aqui sobre o caso Richarlison, de novo lá na Inglaterra. O João Castelo Branco, da ESPN, assinou essa matéria com a Vitória Leite, afirmando que após procuras de Flamengo, Palmeiras e Fluminense, o Tottenham já se reuniu e já informou ao Richarlison que quer contar com o jogador e que não vai abrir mão do jogador nesta temporada.
O Flamengo sinalizou uma proposta de 20 milhões de euros, mais de 200 milhões de reais pelo Richarlison, só que o Tottenham quer pelo menos o dobro, quer 40 milhões de euros. Só para vocês terem noção do quão fora da realidade foi toda essa parada de Richarlison, né? De fato, não faz sentido pelos valores oferecidos. Os caras não querem nem vender por esse valor, quanto mais emprestar, né? Eu sempre falei que não tinha muito sentido o Tottenham emprestar um jogador desse nível para o futebol brasileiro. Então ele diz aqui que é por isso que o Richarlison tem respondido todas as sondagens da mesma forma. Agradece o interesse, mas mantém como foco principal cumprir seu contrato e buscar a volta por cima no próprio Tottenham, não em um novo clube. É que Richarlison tem sofrido bastante com lesões esta temporada, que o fizeram perder boa parte dos jogos. Existe um incômodo, claro, por não conseguir jogar tanto, mas o planejamento é se recuperar e retomar o seu espaço. Ele tem contrato até junho de 2027 e, portanto, ao que tudo indica, irá cumprir. O Tottenham não tem interesse de negociar o Richarlison neste momento, né? Tava muito na cara que se tratava apenas de uma ilusão, mas, enfim, né, o Fluminense fez contato, o presidente Mário Bittencourt falou com o jogador, enviou um e-mail formal ao Tottenham para saber de uma possível negociação. Então, isso, obviamente, é um movimento, né, que justifica uma notícia. E para a gente fechar aqui, galera, o Fluminense fez uma proposta nos últimos dias pelo atacante Isidro Pita, do Cuiabá, uma proposta por 60% dos direitos do atacante paraguaio. Essa informação foi publicada pelo Vene Casagrande nas redes sociais. O Fluminense ainda não confirmou essa informação e ainda não tenho até o momento, estou tentando confirmar aqui, se o Fluminense vai fazer uma nova investida, se vai fazer uma contraproposta. Por enquanto isso não aconteceu. O Cuiabá está pedindo muita grana pelo Isidro Pita, está um pouco fora da realidade dos clubes aqui do futebol brasileiro. É um atacante, para mim, que tem uma boa idade ainda, 25 anos, se eu não me engano, 25, 26 anos. É jovem, tem potencial, mas também não é nenhum extra classe. Eu acho que se fosse um investimento viável, sem muita grana, se não fosse uma loucura, acho que valeria a aposta para elenco. Mas também, na minha opinião, está longe de ser um jogador extra classe, está longe de ser um jogador que vale a pena você desembolsar cerca de 7 milhões de dólares, como o Cuiabá está pedindo aí. A especulação, né? 7, 6 milhões de dólares por esse jogador. Aí já acho muita grana, provavelmente dá para encontrar coisa melhor no mercado, apesar de ser um jogador mais novo, né, em comparação com o Tiquinho, Verratti, outros nomes especulados. Mas se o Cuiabá não conseguir vender nesse valor, talvez eles aceitem uma nova proposta, caso o Fluminense ainda mantenha interesse no atleta. Fechou, galera? É isso. Já ficando por aqui, muitas informações, muitas notícias. Para você não ficar perdido, a gente vai atualizando tudo aqui no canal do Lessa. O mercado realmente vai ficar muito agitado até o final do ano, início do ano que vem. A gente fica com uma expectativa para saber o que vai ser desse elenco do Fluminense e a gente espera que essa diretoria possa acertar nos nomes que vão chegar. Afinal de contas, depois do susto de 2024, a gente quer um time competitivo em 2025. E aí, muita coisa precisa mudar. Fechou? Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, a gente vai falando, a gente vai atualizando conforme as coisas forem acontecendo. Conto com vocês sempre, tamo junto.